Um bocadinho mais para aquilo que é a depressão. Uhum. O que é depressão? Quais são os sintomas da Ok. depressão? Ok, boa pergunta. A depressão é a alteração do nosso estado de humor. E um dos sintomas da depressão é a desesperança, o medo excessivo, a falta de energia, porque a depressão afeta muito o nosso cérebro. E algo muito interessante que acontece neste transtorno que é a depressão é que tudo começa, mesmo também a ansiedade, tudo começa com nossos intestinos. Intestinos. Exatamente. Há quem diz que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Exato. Mas se formos analisar os nossos intestinos, pode ser considerado como o primeiro cérebro, porque é lá onde tem a maior concentração dos hormônios. Todo hormônio que há no nosso corpo está concentrado nos nossos intestinos. Então, se nós queremos ter uma mente sã, sem a ansiedade, sem a depressão, temos que cuidar o que entra no nosso intestino. Neste caso, temos que cuidar da nossa alimentação. Existem certos alimentos que contribuem negativamente ou seja, que fazem com que haja aparição da depressão, como por exemplo, ingerir tantos alimentos sintéticos pode facilitar a aparição da depressão. Ingerir bebidas com bastante açúcar, principalmente o açúcar branco, é um dos alimentos muito perigosos para o nosso intestino. E olha que além de afetar negativamente o nosso cérebro, também pode causar câncer, tumor, ou seja, todas as doenças cancerígenas. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que nós comemos. E uma das maneiras de nós mantermos o nosso intestino e o nosso cérebro mais saudável é fazer o consumo diário de mel. Todos os dias de manhã, antes de comer qualquer coisa, é aconselhável que as pessoas façam uso de pelo menos uma colher de mel. Porque o mel contém substâncias químicas que fazem com que haja uma limpeza no nosso corpo, principalmente no nosso intestino, e também ajuda muito no desenvolvimento do nosso cérebro. Doutora, e quanto aos fatores externos? Ok. Um dos fatores externos que faz com que haja a aparição da depressão, temos a questão socioeconômica, a questão política também. Por exemplo, existem indivíduos que vivenciam momento de guerra. Vamos falar, por exemplo, de países de África que ainda estão a vivenciar este momento. De certeza que estas pessoas que estão a vivenciar esta situação política, em algum momento das suas vidas, podem desenvolver algum distúrbio mental. E um dos distúrbios pode ser a depressão. E eu falei aqui de dois termos, que é a questão socioeconômica, né? Social e econômico. Indivíduos que têm, por exemplo, problemas sociais meio desajustados, que enfrentam dificuldades econômicas, têm maior probabilidade de desenvolver a depressão. E não só, a questão de viver também sozinho, também pode fazer com que o indivíduo desenvolva a depressão e pode chegar ao ponto de cometer o suicídio. Porque a depressão é uma doença que afeta não só o nosso lado físico, mas também mexe com a nossa espiritualidade. Por essa razão que se diz que sempre que tivermos a tratar alguém que tem depressão, se for em fase inicial, teremos que mexer também com questões espirituais. Porque todos nós somos seres espirituais. A espiritualidade não tem nada a ver com a religião, mas tem a ver com a nossa existência cá na Terra. Então, se o paciente aparecer no consultório e for diagnosticado que tem depressão, se for em estágio ou em estado inicial, eu como profissional terei que me preocupar também com questões espirituais. Quando já pensa em suicídio é porque a depressão já está já mais avançada. Quer dizer que já não há produção da serotonina, já não há produção, está a haver uma insuficiência na produção da adrenalina e de outros hormônios, da dopamina, da endorfina. Todos esses hormônios que eu acabei por dizer são hormônios do prazer, são hormônios que nos faz com que, principalmente a endorfina, são hormônios que faz com que nós fiquemos relaxadas.
ou relaxados e faz com que nós tenhamos prazer de viver. Então, quando há uma insuficiência, principalmente da serotonina, há maior probabilidade da pessoa cometer suicídio, ou seja, a probabilidade da pessoa cometer suicídio é maior. Existem ainda aquelas pessoas que, digamos que de forma econômica, social, estão bem. Nós conseguimos ver que até têm uma vida bem sucedida e tal, é uma pessoa bonita, mas mesmo assim é depressiva. Agora, existem aquelas que, por exemplo, fazem cortes, não é? Da sua pele. Automutilação. Automutilação. Agora, por que é que isso acontece? Agora, você tens que analisar bem se elas estão bem na perspectiva de quem? Ou em que perspectiva? Porque nem tudo é o que parece. Entendes? Tem uma das músicas do Totó, ele diz o seguinte nas letras: todo mundo tem uma história para contar. Sempre que formos analisar a pessoa, nós temos que ter o cuidado de fazermos uma análise. Ao fazermos uma análise, não temos que olhar simplesmente pelo que a pessoa aparenta. Porque existem muitas pessoas deprimidas em formas de palhaço. Estão aí a rir, a conversar contigo, mas no fundo não estão bem. Mais uma vez vou repetir, sempre que tivermos, por exemplo, diante de alguém que está a demonstrar sintomas de depressão, insatisfação crônica, nós temos que ir atrás dos porquês do passado, não do presente. Porque tudo que nós somos hoje é o resultado da maneira como fomos tratados no passado, até mesmo a depressão. Quer dizer que se o indivíduo vai desenvolver a depressão ou não, depende muito do histórico familiar, porque também pode ser uma doença hereditária. A depressão e a ansiedade em crianças é possível? É possível, é possível. Segundo um especialista norte-americano, por exemplo, o Hamilton, ele faz um estudo sobre a ansiedade infantil e a depressão infantil. Mas só que esses casos ocorrem mais em crianças que têm a perda materna ou paterna muito cedo. E como é que nós podemos fazer uma análise de uma criança que está a vivenciar a depressão? Por exemplo, se a criança gostava de brincar ou gostava de se alimentar em condições, era uma criança muito enérgica, se de repente parar de fazer as coisas que fazia antes, pode ser um dos sintomas. Então, aconselhável é a família levar a criança a um especialista de saúde mental. Agora, em casos mais graves, o aconselhável também, em vez de ser simplesmente a intervenção de um psicólogo, é importante que a família leve o indivíduo, não importa se é criança ou adulto, a um psiquiatra, porque nós como psicólogos não aceitamos comprimidos. Nós simplesmente ajudamos na cura com palavras. Nós curamos com palavras, não com comprimidos. Quem receita é o psiquiatra. Bom, doutora Tercília, vamos aqui também estender a nossa conversa. Temos áudios no WhatsApp? Temos. Mari, por favor.